Hello everybody! Olá pessoal, estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 300. Very good! 300, man! Que maravilha! Beijo no coração de vocês. Vocês merecem. Eu faço isso por vocês. Claro que é por vocês. Eu adoro vocês. Vocês moram em meu coração. Muito bom. Joia. Esta noite, ou melhor, esta noite não, a noite anterior a esta, certo? Eu estava no plano espiritual, saí do corpo e estava no plano espiritual. E fomos para uma casa muito grande, no umbral. Essa casa se localizava no umbral. E fomos, junto com alguns mentores, alguns amigos, fomos para esta casa. A minha lucidez estava muito boa. E chegando lá, meus irmãos, a casa era grande. Porém, o assoalho de madeira podre, alguns sofás, sim, alguns sofás também duvidosos, muito estranhos, encardidos, um cheiro nauseabundo. Vi também uma cortina, na verdade duas cortinas muito altas, que se estendiam do teto e alcançava o assoalho, umas cortinas vermelhas, mas um vermelho cor de sangue, um sangue vivo, um sangue que chegava até a incomodar os olhos. E eu vi tudo isso, inclusive eu lembrei, minha consciência estava muito boa, porque quando estou consciente, quando saio do corpo que estou consciente, eu consigo registrar os eventos que estão acontecendo em torno de mim e consigo fazer análise. Consigo fazer o quê? Consigo fazer, traçar análise, apontamentos, eu consigo fazer isso. Isso quando os mentores nos chegam e interceptam, os mentores nos interceptam e acabam explicando o que está acontecendo para nós que somos neófitos iniciantes. Muito bem, e eu vendo aquelas cortinas, eu consegui fazer análise. E eu lembrei de Just Goebbels. Just Goebbels foi o propagandista, oh my god, foi o propagandista do Império Nazista. E ele fazia aqueles estandartes. Vocês lembram dos estandartes que ele colocava naqueles prédios enormes, nas avenidas, etc., para impressionar, com aquele vermelho muito característico do nazismo? Muito bem. E eu lembrei do Goebbels. Eu falei, poxa, até aqui, será que há esse tipo de situação? Oh my God, muito bem. Mas eu percebi que o lugar estava debandado, não havia ninguém. Como se eles tivessem saído às pressas. Já registrei cenas assim. Lugares que parece que que eles acabaram de deixar, sabe? Lugares que você chega, que você nota que o morador, digamos, acabou de deixar. Por quê? Porque há resquícios, evidência de que havia pessoas há pouco tempo atrás ali. Muito bem, a mesma coisa se deu naquele lugar. Eu vi alguns instrumentos, uma espécie de um laboratório. Aí eu perguntei para um amigo, eu falei, mas o que está acontecendo? O que está havendo? E ele me explicou que aquele lugar foi evacuado, as pessoas saíram de lá mesmo, saíram porque aquele lugar seria, dentro de pouco tempo, alvo dos seres alienígenas. Oh my God, que história é essa de Nelson? Sim, seres alienígenas que iriam ocupar aquele lugar. Eles interceptaram os trabalhos dos magos das trevas. Olha que interessante. Então não é somente os mentores que reencarnaram, que já viveram na Terra, que atuam no plano espiritual. Os seres alienígenas também, seres de outras dimensões, de outros planetas, muitas vezes chegam até a Terra e interceptam grandes trabalhos de gênios das trevas, gênios do mal. E eles fizeram isso naquele lugar. Aliás, iam fazer. E os magos ficaram sabendo, detectaram de antemão que aquele lugar ia ser invadido e eles acabaram evacuando e deixaram aquele laboratório. E eu ainda fora do corpo, estava muito lúcido, eu lembrei inclusive do gênio Allan Kardec, que ele fala no capítulo 8 do livro, é o segundo livro de suas obras, que é o livro dos Médiuns, publicado em 1861. Kardec fala, 1661, Kardec fala do capítulo 8 do Laboratório do Mundo Invisível. Embora Kardec trata de um assunto um pouco diferente do que nós vimos lá, mas eu lembrei desse detalhe. E lá era um laboratório. E o que eles faziam lá? Os amigos me explicaram. Na verdade, um amigo me explicou. O amigo me explicou que lá, nesse laboratório, o que eles fazem? Eles usam
da tecnologia umbralina das trevas para criarem chips que vão ser instalados onde? Na aura, sim, no corpo mental, porque nós temos 7 corpos. As escolas herméticas secretas do Oriente falam que nós temos 7 corpos. E eles instalam chips, vírus, protozoários, bactérias energéticas. Zalmino Zimmermann fala deste assunto. Fala desse assunto em seu livro Perispírito. Vale a pena estudar. O professor fala isso. Inclusive Hernani Guimarães Andrade fala isso. Dr. Jorge Andréa também fala isso. André Luiz fala isso, inclusive de ovoides. Ovoides é como se fossem, digamos, pequenas esferas. São espíritos que perdem a forma do perispírito. Espíritos que perdem a forma do perispírito, do corpo astral, do psicossoma. Eles perdem a forma e se transformam num ovoide. E estes os ovoides, eles são acoplados no campo energético do cidadão. Para quê? Para vampirizá-lo, desestabilizá-lo emocionalmente, trazer obsessões, acabar derrotando-o, incutindo pensamentos de suicídio, de depressão profunda, de síndromes variadas, de psicose. Há muitos psicóticos que na verdade estão sendo alvos do quê? De obsessão. Psicóticos, depressivos, sim. Aquele que está experimentando a síndrome do pânico, a síndrome do transtorno obsessivo compulsivo, os esquizofrênicos, a bipolaridade que faz com que a pessoa cometa desatinos e estrague a sua vida. Quantos que no trânsito, por exemplo, acabam agredindo aquele que anda armado, chega a tirar a vida do outro e depois, o que eu fiz? Meu Deus, por que eu fiz isso? Foi um surto que a pessoa teve, que inclusive o gênio da psiquiatria, um dos grandes estudiosos da psiquiatria moderna, Augusto Cury, chama de janela killers, janelas assassinas, que quando vêm à tona são pastas que estão arquivadas, estão guardadas, estão registradas em algum lugar do seu cérebro. Quando você dá espaço para isso, estas pastas ressumem, surgem e você faz coisas que depois você acaba se arrependendo e muitas vezes acaba tingindo a sua existência. Muito bem, então são graças a esses espíritos das trevas que ficam nesses laboratórios. Então era um lugar estranho, uma casa extremamente estranha, grande, espaçosa e com esse detalhe que eu achei muito expressivo. E para que eles fazem isso? Para obsidiar. Inclusive o gênio Allan Kardec fala da obsessão no livro dos médiuns, não é verdade? Ele fala no capítulo 23 da obsessão. Aí ele trata obsessão simples, fascinação, né? Ele trata todos esses assuntos aí, vale a pena dar uma olhada, né? Subjugação, ele fala sobre todos esses assuntos aí. Muito bem, então são seres que estavam sendo interceptados. Eu não sabia, de fato, não sabia que... Eu tinha uma noção, uma impressão disso, mas eu não sabia de fato que os seres de outros planetas interceptavam. E interceptam, eles acabam interceptando que trabalham do lado da luz, é claro. Assim como tem aqueles que trabalham do lado das trevas, não é verdade? Não temos aqueles que trabalham do lado das trevas? A mesma coisa são aqueles que trabalham do lado da luz. São seres que não são oriundos do planeta Terra, não são oriundos, e muitas vezes nem são do Sistema Solar. Inclusive, eu queria mandar um beijo pro Saulo Calderon, beijo no coração. O Saulo fala isso num dos seus faques. Ele fala, deve ser no 383. Ele acaba falando que teve um ligeiro contato, não é isso? Parece que é isso, né? Ele teve um ligeiro contato com seres extraterrestres, estava saindo do corpo. Ele teve um ligeiro contato, algo parecido, não é verdade? Saulo trata desse assunto. Por que Saulo? Saulo é um projetor sério, já tem muitos anos de projeção e impossível que alguém que gosta de projeção, que gosta de viagem astral, não conheça Saulo, né? Tem que conhecer, porque Saulo já está há muitos anos aí, um irmão do coração. Inclusive, que Deus abençoe o trabalho do Saulo, o GVA, né, o grupo de viagem astral, que Deus abençoe o trabalho do Saulo. Se você está chegando e não conhece bem esse assunto, dá uma pesquisada lá, Saulo Calderon, que vale a pena. Na verdade, inclusive Wagner Borges também, temos o querido Wagner Borges, temos também a Nancy Trivelato. Nancy, beijo no coração, a gente sempre trava contatos, eu adoro a Nancy Trivelato, também vale a pena dar uma olhada. Muito bem, meus irmãos, então ele fala, Saulo fala disso, inclusive ele estava saindo do corpo, ele registrou algumas coisas. E isso acontece de fato, eu não sabia com detalhes, não sabia, porque eu nunca vi um ser fora do corpo, eu nunca vi. Eu vi naves já, fora do corpo, naves com multicores, multicoloridas, naves impressionantes, até confundi com aeróbus, já cheguei a ver.
e vi por mais uma vez. Mas eu não sabia desse detalhe. Então eles interceptam e acabam muitas vezes interferindo no plano das trevas. Então é isso, esse CADEF, temos que tomar muita atenção. Por que estamos nos sentindo depressivos? Pode ser o quê? Resultado de um laboratório do mundo invisível. Por que estamos nos sentindo para baixo? Pode ser um resultado de um chip, de um vírus do laboratório do mundo invisível. Gostou desse CADEF, meu irmão, minha irmã? Dá um curtir, vamos levar essa mensagem para mais pessoas. CADEF de número 300, very good, eu estou muito feliz. De verdade, beijo no coração de todos. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso! Que Deus seja louvado!